Olá, seja bem-vindo. Meu nome é José Roberto, pode me chamar de Zé. O Zé, daqui a pouquinho ele... Oi, gente! O vídeo de hoje é outra coruja. Outra coruja? Outra coruja. Com alguns detalhes diferentes e com um tema também. É uma coisa que, de repente, você pode pegar os vários modelinhos que a gente tem de coruja, misturar conforme você gostar. Uma coisa que eu não tenho lá tanta prática de solda com eletrodo. Na MIG é bem mais fácil. Quando vou fazer minhas peças, eu procuro fazer na MIG. É mais rápido, o acabamento é totalmente diferente. Mas para quem está começando, pega uma pecinha, o retalho de material que você tem e dá uma praticada ali. Vai testando a amperagem, vai testando o tempo do eletrodo na peça. É interessante isso para quem está começando. Para quem já sabe, aí já é diferente. Mas para quem está começando, muitas vezes tem um certo receio. Eu tinha muito receio da solda não ficar legal, mas com o tempo, é praticando que a gente vai chegando lá. E assim vai dando um acabamento melhor. Vamos pro vídeo? Antes, só um minutinho, só um segundo. Normalmente na frente da peça, eu soldo sempre atrás. Na frente eu não gosto de soldar, porque dependendo do lugar, vai deformar muito. E como são peças muito pequenininhas, acaba que o trabalho que você teve de cortar a peça pequenininha, dar um acabamento, uma curvatura, alguma coisa, a solda vai acabar cobrindo aquilo. Então, onde eu acho um pouco interessante praticar um pouquinho antes de bater na frente. Atrás não faz tanta diferença, mas na frente da peça é legal uma solda mais bonitinha. Vamos pro vídeo, vem com a gente. Para começar, vamos fazer o corpo. 70 centímetros de material aqui, vai sobrar um pouquinho. A ferramenta que eu estou usando, ela tem 10 centímetros aqui de diâmetro. O resultado dela é de 13,5, 135 milímetros. Para fazer o olho, eu estou com um pedaço de 65 centímetros. Vamos usar essa ferramenta aqui. O diâmetro dela é 4,5, o resultado é 5,8. Vai sobrar a argolinha aqui, mas a gente guarda e usa em outros projetos. Aproveitando que a ferramenta aqui, essa aqui é aquela que dá certinho para fazer o suportinho dos vasinhos. Então eu já vou aproveitar e já fazer o suporte da peça. No caso vai ser para 2 vasinhos. Aqui eu tenho uma peça de 80 centímetros. A gente vai fazer um em cada ponta. Para você ter uma ideia mais ou menos da coisa, eu usei 80. Dobrei para pôr os vasinhos aqui nas duas pontas. O espaço que sobrou aqui, daqui a aqui, é de 30 centímetros. Aí se você quiser mais pertinho aqui, ao invés de 80, use 70, 60. Para fazer o olhinho, nós vamos usar aquela ferramenta menorzinha delas. Ela tem 1 centímetro, 10 milímetros aqui, e o resultado é 1,7. Eu cortei um pedaço aqui de 50 centímetros, vai sobrar bastante argolinha. Eu gosto de aproveitar e já rodar um pouco. Para fazer a asinha dela, eu estou com um pedaço aqui de 35 centímetros. Eu marquei aqui mais ou menos 10 centímetros para a gente começar. Nós vamos usar a mesma ferramenta do olhinho, que é 10 milímetros aqui de espessura e o resultado é 1,7. Leva ela mais ou menos paralela aqui. Ela vai sair assim
A gente vira ela. Três pontas para baixo, duas para cima. Essas curvaturas aqui estão muito grandes, então a gente vai apertar ele para diminuir, ficar mais apertadinho aqui. Para apertar essa e essa é mais fácil. Já a do meio a gente não consegue, porque ela não consegue descer. Então a gente vai virar ela ao contrário. A gente abre ela um pouquinho, não deixa na mesma linha. E agora ela já consegue descer ali. Porque aí você consegue fazer o aperto. Faz a mesma coisa com as outras. E agora a gente tem que deixar elas alinhadas. A gente vai endireitar elas. E vamos apertar aqui com a morsa para fechar mais essas duas curvas aqui. Vá sempre observando. Ela está agindo mais aqui do que aqui. E está ficando um pouquinho fora de centro. Dá uma batidinha aqui. Nunca aperte de uma vez. Conforme for apertando, vai observando se ele está agindo bastante aqui e aqui não. Aí você inverte a peça. E ela está assim, bem apertadinha em todas as curvas. Como aqui está muito retinho, eu queria fazer uma curvatura aqui. Ficar um negócio mais redondinho, nas duas pontas. Se você quiser deixar ela assim, não tem problema. Pode deixar que vai ficar bonitinho. Quero aqui meio curvadinho. Para isso a gente vai usar essa ferramenta. Ela tem 3,7 aqui de diâmetro. O resultado é 5. Vamos prender ela, o freio aqui no caso, bem aqui no comecinho. Curvatura aqui tá para dentro. Eu quero a curva assim. Procure pegar sempre no começo aqui, não pegue muito atrás aqui não, porque senão ele acaba dobrando. E ela vai ficar assim. Agora a gente abre aqui um pouquinho e aí determina lá no desenho o tamanho que a gente quer. Já dei uma acertada nas argolinhas que vai ser o olhinho. Normalmente a gente põe as emendas aqui, tudo junto, e põe o olhinho no meio. No caso eu quero ela olhando para baixo e um pouquinho de lado. Então eu vou trazer as duas emendas aqui junto, para depois soldar. Já fiz a emenda aqui. E agora a gente vai soldar os dois juntos. Do primeiro círculo que a gente fez, o maiorzinho, nós vamos fazer o rostinho dela. Vamos deixar uma área aqui, mais ou menos o mesmo tamanho do olho. E vamos marcar aqui coisa de uns 2 centímetros para cima. Aqui e uns 2 centímetros para cima. Isso aqui a gente vai tirar fora e isso aqui a gente vai entortar um pouquinho para cá. Ele ficou mais ou menos assim. Não há um critério certo de ângulo aqui não. Aí você vai dobrando conforme você achar que vai ficando legal. Com mais uma parte do círculo que a gente fez, nós vamos dividir ele em 3 partes. Mais ou menos uns 6, 7 centímetros cada partezinha dessa. Vamos dobrar essas pontas aqui ao contrário. No caso ele vai ficar assim. Aí você encontra aqui, precisar dobrar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, é só ir consertando. Esse excesso aqui a gente vai tirar.
ela está olhando para baixo e de lado. Então não vou colocar o bico reto. Eu vou deixar ele um pouquinho inclinado no mesmo sentido do olho. Para isso, é interessante dar o ângulo aqui, põe em cima aqui, faz a marcação direitinho e procura acompanhar a curvatura, para que a emenda aqui fique mais certinho possível aqui. Essa parte é opcional. Do mesmo material que a gente rodou aqui o círculo, cortei 2 pedacinhos com mais ou menos 5 centímetros. No caso é opcional, é um detalhezinho dela tá querendo fechar o olho, um olhar mais desconfiado. E agora a gente vai colocar as mãozinhas dela. A parte de dentro, normalmente a gente deixa mais curtinha e a outra parte mais afastada. Eu deixei essa aqui retinha, mas para a gente ver a diferença que faz isso aqui, essa curvatura. Encontre uma posição que você acha mais legal e faça a marcação, sempre acompanhando mais ou menos a curvatura de baixo. Agora é só colocar no lugar e soldar. Já dei uma alinhada aqui no suporte do vasinho e a gente vai dividir ela mais ou menos aqui no centro e vai colocar ela por baixo. Não vamos cortar não. A minha intenção aqui é, a cada vídeo, procurar passar um modelinho diferente. Para você que tem interesse de fazer as peças para vender, você vai ter um leque de opção ali, de um modo geral, só em cima da coruja. Depende daquilo que você vê ali, você mesmo vai desenvolvendo a sua e fazendo coisas diferentes, o que é legal para se colocar no mercado e conseguir vender. Uma coisa muito importante de falar, tem certas peças que você faz 10, 20, 30 peças brincando, é facinho de fazer, vai embora. Agora tem certos detalhes que muitas vezes você vai colocar na peça porque vai ficar bonito, tudo bem. Só que esse detalhe muitas vezes leva muito tempo para fazer. Ou seja, é uma coisa para se tomar muito cuidado em relação ao orçamento. Tem que agregar valor, senão não compensa mexer. Bom, gente, é isso. Obrigado pela atenção. Não acabou. Ainda tem mais coruja. Atenção. Tchau, gente. Fique com Deus.